Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem, uma jornada extraordinária, na verdade. A gente vai sair lá do fundo do oceano, com plânctons de milhões de anos atrás, e chegar até o combustível que está no tanque do carro. É uma saga, né? Que mistura a força da geologia com a mais alta precisão da engenharia e da química. Então, vamos nessa! Olha só essa imagem. Essas estruturas de aço, elas são muito mais do que simples máquinas, né? Elas são, na verdade, uma conexão direta com o passado mais profundo do nosso planeta. É dali que sai a energia que ilumina cidades, que move as indústrias, que permite que a gente viaje pelo mundo. É a linha de frente de uma cadeia de valor que é, nossa, colossal. A pergunta é, de onde vem essa energia toda? Como é que ela chega até a gente? Bom, a primeira resposta, curiosamente, não está na engenharia, está na geologia. É quase uma receita cósmica, sabe? Cozinhada bem devagarinho ao longo de milhões de anos. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e ver quais são os ingredientes. Então vamos lá. Nossa primeira parada nessa jornada nos leva milhões de anos para o passado. A gente vai descobrir qual é essa tal receita milenar do planeta Terra para criar o famoso ouro negro, os hidrocarbonetos que a gente conhece hoje como petróleo e gás. Para entender isso, vamos pensar na construção de uma casa perfeita para o petróleo. São 4 ingredientes essenciais. Primeiro, a gente precisa da fundação. É a rocha-fonte, cheia de matéria orgânica que vai ser cozida sob uma pressão enorme. Depois, o petróleo que se forma precisa de um caminho para se mover. Isso é a migração. Aí ele precisa se instalar em algum lugar, a sua morada, que é a rocha-reservatório. Imagina uma rocha porosa, como se fosse uma esponja. E por fim, claro, precisa de um teto para não escapar. Essa é a trapa. Uma camada de rocha que sela tudo. Sem esses 4 elementos juntos no lugar certo, simplesmente não existe um campo de petróleo. E aqui está o pulo do gato. O segredo é a combinação de temperatura e tempo. Olhem só essa faixa do meio, a cartagênese. É o que os geólogos chamam de janela do petróleo. É a cozinha perfeita, ali entre 80 e 150 graus Celsius. Se for mais frio que isso, a matéria orgânica não se transforma. Agora, se for quente demais, como ali na metagênese, o óleo literalmente queima, e o que sobra é só gás. É um processo geológico de uma precisão inacreditável. E olha que interessante. Assim como o café ou o vinho, nem todo petróleo é igual. O valor dele no mercado depende basicamente de 2 coisas: se ele é leve ou pesado e quanto enxofre ele tem. O petróleo leve e doce, ou seja, com pouco enxofre, é o filé mignon, é o mais valioso. Pensa num azeite de oliva extra virgem. É mais puro, mais fácil de refinar e no final rende produtos mais nobres, como a gasolina. Ok, então a Terra preparou a receita. O petróleo está lá. Mas como é que a gente acha esse tesouro que está escondido a quilômetros de profundidade? Bom, aí é que entra a tecnologia. A resposta é usar uma espécie de ultrassom da Terra para mapear tudo o que está lá embaixo. A prospecção virou uma ciência de altíssima tecnologia. Ninguém sai perfurando por aí às cegas, né? Isso custaria uma fortuna. O que os geólogos procuram é o que eles chamam de play. Um play geológico é basicamente a confirmação de que aquela receita da Terra funcionou numa certa região. É a prova de que a rocha-fonte, a migração, o reservatório e a trapa tá tudo ali, tudo alinhadinho. Achar um play é, de fato, como encontrar o X no mapa do tesouro. E a principal ferramenta para encontrar esses plays é a chamada sísmica de reflexão. A ideia é bem parecida com o ultrassom de verdade. Fontes de energia, geralmente em navios ou caminhões, emitem ondas sonoras muito potentes. Essas ondas viajam para dentro da Terra, batem nas diferentes camadas de rocha e voltam, como um eco. Sensores na superfície captam esses ecos e com isso os computadores montam um mapa super detalhado de tudo que tem lá embaixo. Mas o que os geocientistas estão procurando nessas imagens? Eles são como detetives, mesmo, procurando pistas. Eles buscam por formas, por estruturas específicas, tipo dobras na rocha, que podem ter criado uma armadilha para o petróleo. E também procuram por anomalias, como os famosos bright spots. Sabe o que é isso? São áreas que literalmente brilham na imagem sísmica, o que pode ser um sinal direto de que tem gás ali. Cada pista dessas é fundamental para diminuir o risco de uma perfuração que custa milhões e milhões de dólares. Tudo bem, o tesouro foi localizado. Agora começa um outro desafio. Um desafio monumental de engenharia. Como é que se tira esse fluido de lá? Como trazer para a superfície de um jeito seguro, eficiente, vencendo pressões e temperaturas absurdas, a quilômetros de profundidade? No comecinho, o próprio reservatório ajuda e faz o trabalho pesado. A analogia perfeita é uma lata de refrigerante.
Quando você abre, a pressão natural empurra o líquido para fora. Lá embaixo é a mesma coisa. Essa pressão pode vir de um aquífero empurrando o óleo por baixo ou de uma capa de gás que fica em cima, se expandindo e empurrando para baixo. Ou até mesmo do gás que está dissolvido dentro do óleo, que se expande que nem as bolhas de um champanhe quando a pressão cai. Essa primeira fase é o que a gente chama de recuperação primária. Só que agora vem talvez o ponto mais impressionante de toda essa história. Mesmo depois dessa fase inicial e até depois de métodos secundários, tipo injetar água para empurrar mais óleo, olhem só para esse gráfico. A maior parte do tesouro, mais de 60%, fica para trás. Fica preso nos poros minúsculos da rocha, igualzinho a água numa esponja que você aperta, mas não sai tudo. E isso, claro, é ao mesmo tempo o maior desafio e a maior oportunidade de toda a indústria. É exatamente aqui que entra a chamada recuperação avançada de óleo, ou EOR, na sigla em inglês. São técnicas super engenhosas para conseguir tirar esse óleo teimoso que ficou lá. Para a gente entender de um jeito simples, os métodos térmicos usam vapor para esquentar o óleo, deixando ele menos grosso, mais fluido. Imagina esquentar mel. Já os métodos químicos usam polímeros, surfactantes, que funcionam como um detergente mesmo para lavar o óleo da rocha. E por fim, a injeção de gás, usando CO2, por exemplo, que age como um solvente, dissolvendo e empurrando o óleo que está preso. Bom, com o petróleo cru finalmente na superfície, a nossa jornada entra na reta final, a refinaria. É aqui que acontece uma verdadeira alquimia moderna, que vai transformar esse líquido escuro e grosso nos produtos que a gente usa todos os dias. E quando a gente olha uma refinaria, com todos aqueles tanques e tubos, é importante entender que ela não é só isso. Ela é uma fábrica molecular super integrada. O trabalho dela é separar, quebrar e rearranjar as moléculas dos hidrocarbonetos, e tudo isso numa escala que é difícil até de imaginar. Se a gente pudesse apontar o coração da refinaria, seria a unidade de craqueamento catalítico, a famosa FCC. Pensa nela como uma destruidora de moléculas. Ela pega aquelas partes mais pesadas e de menor valor do petróleo e, usando muito calor e um catalisador, quebra essas moléculas gigantes em outras, bem menores, mais leves e muito mais valiosas. É assim que um resíduo vira gasolina de alta octanagem, que é o produto que dá mais dinheiro para a refinaria. E para ter uma ideia da precisão do refino moderno, olha só esse número. Para produzir o diesel S10, que a maioria dos caminhões usa hoje em dia, a quantidade de enxofre tem que ser reduzida para menos de 10 partes por milhão. Isso é um nível de pureza absurdo. E para chegar nisso são necessários processos super complexos, mas é fundamental para reduzir a poluição e garantir um ar mais limpo nas cidades. E para fechar essa parte, é importante lembrar: combustíveis diferentes para motores diferentes. A gasolina precisa de alta octanagem. Por quê? Para evitar que ela queime antes da hora, antes da faísca da vela. Já o motor a diesel é o oposto, ele não tem vela. Ele funciona com a autoignição do combustível, só com a pressão. Por isso, o diesel precisa de um alto número de cetano, que mede justamente a facilidade com que ele pega fogo sob pressão. São, de fato, duas filosofias de motor completamente diferentes. Então, quando a gente olha para trás, para essa jornada inteira, o que a gente vê é uma cadeia de conhecimento totalmente interligada. Cada etapa depende da anterior. A geologia depende da física, a engenharia de produção depende da geologia, o refino depende da engenharia, é tudo conectado. E essa citação aqui resume perfeitamente a grande lição dessa jornada toda. A excelência operacional não está numa etapa isolada, mas sim na integração sistêmica do conhecimento. O geólogo que acha o petróleo, o engenheiro que projeta o poço e o químico que refina o produto, todos eles precisam falar a mesma língua. É essa colaboração, essa integração entre as áreas que de fato move o mundo. Então é isso, do fundo dos oceanos, milhões de anos atrás, até a queima, dentro de um motor. Essa foi a jornada do petróleo, uma história incrível de tempo, de pressão e, acima de tudo, de engenhosidade humana. Mas com o mundo vivendo uma transição energética tão intensa, a pergunta que fica, o desafio, é qual será o próximo capítulo dessa saga da energia.